Não se pode ir a lugar nenhum sem ela, então vamos mostrar onde obtê-la. Estou falando sobre a energia. O E da equação E igual a mc ao quadrado. Hoje vamos examinar profundamente todas as fontes de energia velhas e novas. Primeiro vamos descobrir como a energia dos combustíveis fósseis causa combustão interna nos motores. Depois vamos examinar algumas invenções chocantes que nos suprem da incrível e versátil eletricidade. No final vamos conhecer algumas fontes de energia de última geração. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ele é chamado de ouro negro, de chá do Texas. A pressão e o tempo trabalharam juntos para transformar organismos pré-históricos em energia. Isso é o que eu chamo de reciclagem. Mas você também vai ver que os combustíveis fósseis só contam o início de nossa história sobre a energia. Espero que esteja preparado, porque nós vamos explorar o sol, o gás de hidrogênio e até mesmo o vento. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como as novas fontes de energia podem inspirar novas invenções? Qual a diferença entre eletricidade e hidroeletricidade? Um mundo sem energia seria um lugar frio e escuro. Por sorte, os antigos humanos descobriram que o fogo poderia iluminar as suas vidas. Ainda usamos o fogo ou a combustão, mas a madeira não possui energia suficiente para acionar as invenções mais legais de hoje. Os combustíveis fósseis, que contêm muito mais energia do que a madeira, deixaram todos entusiasmados com suas inúmeras possibilidades. A enorme quantidade de energia dos combustíveis fósseis vem de pequenas moléculas de hidrocarboneto, que são formadas por átomos de carbono e de hidrogênio. Os combustíveis fósseis são uma fonte primária de energia no mundo de hoje, mas encontrá-los e obtê-los pode ser bem difícil. Dois combustíveis fósseis, o carvão e o petróleo, fornecem a maior parte da energia diária que aquece nossas casas, aciona nossos carros e gera nossa eletricidade. A partir do final do século XVIII, aumentamos nosso consumo de combustíveis fósseis. Com a invenção da máquina a vapor, a demanda pelo carvão aumentou muito. Nossa necessidade de combustível para transporte e aquecimento fez com que a exploração de petróleo atingisse as partes mais remotas do planeta. Essa é a sonda mais avançada do mundo, a Eric Raud. Com a última geração de plataformas de petróleo, poucas reservas de petróleo e de gás estão fora do alcance. A Eric Raud pode perfurar petróleo nas águas mais profundas em piores condições de tempo do que qualquer outra sonda da história. A exploração de petróleo e de gás mudou da terra para o mar. A indústria petrolífera projetou enormes plataformas de perfuração plantadas no fundo do oceano e que podem cavar bem abaixo do fundo do mar. Até pouco tempo, as plataformas de petróleo estavam restritas a águas rasas, devido ao limite das suas bases. Mas agora há uma nova geração de equipamentos semi-submersíveis. A Eric Raud consegue cavar em águas extremamente profundas. Estamos fazendo tudo numa escala maior. E estamos fazendo tudo isso no fundo do mar, com equipamentos de alta tecnologia, com uma torre de perfuração maior e tudo pode ser incrível. Ela pode ser fixada no fundo do mar em grandes profundidades, então ela flutua sobre duas enormes plataformas submersas. Ela começou sua primeira viagem na costa do Canadá em 2002. Sua missão era procurar e perfurar petróleo onde ninguém havia usado antes. A Eric Raud é uma cidade flutuante autossuficiente, conectada ao mundo exterior por um barco e um helicóptero. Ela é solidamente construída e está equipada com uma porção de equipamentos de alta tecnologia para grandes profundidades e propulsores e geradores, e temos energia suficiente para toda a cidade de Halifax. Tudo a bordo foi projetado em função da enorme sonda no centro.
E tudo gira ao redor daquela sonda no meio que tem que descer, fazer um buraco e encontrar petróleo, nada mais. Esse é o objetivo principal. E tudo em volta foi construído por essa razão. A Eric Raud pode procurar petróleo em mares bravios e em profundidades maiores do que 3.048 metros, que antes ficavam fora de seu alcance. Seu design semi-submersível é mais estável no mau tempo do que equipamentos fixos. Um sistema de 6 propulsores gigantes mantém o equipamento em posição enquanto se cava. Isso faz do Eric Raud o sistema de exploração de petróleo mais versátil do mundo. Para não ficar atrás, a indústria do carvão investiu bilhões para inventar e construir as máquinas de escavar mais avançadas do mundo. O carvão produz mais da metade da eletricidade dos Estados Unidos e é responsável por 22% do total do consumo de energia. O carvão é o combustível fóssil mais abundante da Terra e foi uma fonte de energia importante na Revolução Industrial nos séculos 18 e 19. As antigas escavadeiras a vapor usadas nas minas de carvão foram trocadas por meios de produção mais eficientes. Algumas áreas do mundo, como a Alemanha, possuem reservas abundantes de carvão. Nós precisaríamos de mais de 40 mil pessoas com paz para substituir essa escavadeira e para conseguir a mesma quantidade de material que essa máquina consegue. Uma escavadeira de roda de caçambas foi desenvolvida para extrair carvão. Essas escavadeiras gigantes conseguem extrair carvão a uma grande velocidade. Mas também há máquinas mais ecológicas. Ao remover grandes depósitos de carvão das minas, elas redistribuem terra da superfície e outros materiais para serem reutilizados. A mineração de carvão é vital para a economia dos Estados Unidos, bem como para muitos outros países, como a Alemanha. Ele não precisa ser importado e supre energia para as usinas termoelétricas. O carvão continua a suprir a maior parte da energia dos Estados Unidos. O uso do carvão e do petróleo libera bilhões de toneladas de monóxido de carbono e outros poluentes na nossa atmosfera. Mesmo assim, eles continuam sendo as fontes de energia mais eficientes e econômicas que temos. Até que as fontes alternativas de energia se tornem mais amplamente disponíveis, o mundo vai continuar a depender dos combustíveis fósseis para o aquecimento de casas e para o transporte. Uma das maiores invenções que depende dos combustíveis fósseis é o motor a combustão interna, que queima ou explode combustível num espaço fechado. A maior parte desses motores se encontra nos automóveis, mas eles podem ser adaptados para aviões, para barcos, locomotivas e até mesmo fábricas inteiras. Esses motores realmente me tiram do sério. Todos os dias as pessoas entram em seus carros para dirigir. O girar de uma chave, o ronco de motor e o carro está em movimento. Mas o motor a combustão interna é resultado de anos de experimentação e refinamento, que mudaram para sempre o modo como fazemos as máquinas funcionarem e como nos movimentamos no mundo. O tipo mais comum de motor a combustão interna é o motor do carro. Mas essa máquina também é usada em aviões, barcos, trens e fábricas. Ele pode gerar eletricidade também. A história do motor a combustão interna começou em 1876, quando Nikolaus Otto construiu um motor que podia rivalizar com a máquina a vapor, a principal fonte de energia da época. Otto foi o primeiro a construir um motor a combustão interna que conseguiu usar com sucesso um ciclo de 4 tempos. 30 mil desses motores foram construídos nos 10 anos seguintes. Mas 2 dos empregados de Otto, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, tinham outros planos. Daimler achou que Otto não compreendia todo o potencial dos motores a combustão interna. Então ele e Maybach criaram sua própria companhia. Seu sonho era criar um motor leve e potente o bastante para mover um veículo. Assim como o de Otto, seu motor tinha um ciclo de 4 tempos e é considerado o protótipo do motor de carro de hoje. Todo motor a combustão interna opera sob os mesmos princípios básicos. Quando o combustível queima num espaço fechado, a energia dos gases em expansão é convertida em energia mecânica. No Departamento de Pesquisa de Combustão de Energia na Califórnia, os cientistas usam câmeras e espelhos para verem como os motores funcionam. Dentro de um motor 4 tempos movido a gasolina, os pistões se movem 4 vezes a cada reação de combustão, 2 vezes para cima e 2 vezes para baixo.
Há um centelhamento acionado pela ignição que esquenta o combustível, causando uma rápida expansão dos gases, empurrando o pistão para baixo para o primeiro tempo e gerando energia mecânica. Então o pistão se levanta outra vez para o segundo tempo, empurrando os gases restantes para fora do cilindro através de um escapamento. Ao baixar para o terceiro tempo, o pistão empurra o ar e o combustível para a válvula de admissão para uma nova reação de combustão. O quarto tempo comprime a combinação de combustível e ar, que deixa tudo preparado para a combustão pelo centelhamento, e o processo é repetido. Um design alternativo que gera mais energia na mesma quantidade de tempo é o motor de 2 tempos. O pistão age como uma válvula para a admissão e o escape. Cada tempo para baixo gera uma energia mecânica e permite que o combustível entre, e cada tempo para cima expele os gases restantes e comprime a nova mistura de combustível e ar. Mas grandes quantidades de combustível não queimado escapam através da válvula de escapamento durante o primeiro tempo, tornando os motores de 2 tempos ineficientes e danosos para o meio ambiente. Quase todos os carros do mundo têm motor a gasolina. Mas existe outro tipo de motor a combustão interna que não funciona a gasolina e é uma das ferramentas mais importantes na indústria moderna: o motor a diesel. Alguns motores a diesel são do tamanho de uma casa. Eles fornecem energia para fábricas inteiras. Os veículos a diesel também transportam as mercadorias produzidas nas fábricas. Enormes locomotivas a diesel puxam trens de carga que chegam a ter 1,5 km de comprimento. Os motores a diesel também locomovem barcos de carga gigantes pelos oceanos. O motor a diesel recebeu o nome de seu inventor, Rudolf Diesel. Aos 36 anos, ele patenteou o seu novo motor de combustão interna. Ele era maior do que o motor de Daimler-Maybach, mas consideravelmente mais poderoso e muito mais eficiente. O ar sozinho pode sofrer uma compressão maior do que quando misturado com o combustível. Diesel então teve a ideia de supercomprimir o ar num cilindro para deixá-lo super quente e aí espirrar combustível. O combustível queima espontaneamente na presença de ar quente, sem necessidade de centelhamento. A compressão aumentada fornecia um tempo mais poderoso quando se usava óleo diesel, tornando o motor mais eficiente. O primeiro motor a diesel foi criado em 1897. Ele convertia 26% da energia do combustível em energia mecânica, 2 vezes mais do que os outros motores da época. A indústria pesada se transformou da noite para o dia. As fábricas aumentaram a velocidade e a eficiência da sua produção. Hoje a Mitsubishi está tentando introduzir um novo tipo de motor de combustão interna, o GDI, com injeção direta de gasolina. Esse motor necessita de gasolina comum, mas funciona de um jeito parecido com o motor a diesel. Ele é mais eficiente do que outros motores a gasolina, além de reduzir as emissões de materiais nocivos e poluentes, conhecidos como produtos químicos perigosos. Os motores a gasolina possuem, em média, uma mistura de 1 parte de combustível para 15 partes de ar. Quanto mais ar, menos combustível o motor precisa para funcionar. Nos motores tradicionais, entretanto, o excesso de ar não permite que haja combustão no cilindro e o motor enguiça. Os motores convencionais misturam combustível e ar igualmente, numa câmara separada fora do cilindro, para conseguir uma combustão adequada. O motor GDI resolve o problema injetando combustível direto no cilindro quando o pistão está próximo a atingir o máximo do seu tempo. A pressão do ar no cilindro é máxima nessa hora. A pressão do ar não deixa que o combustível se disperse, então ele fica bem perto da válvula de ignição. Por essa razão, o motor precisa de menos combustível. A mistura explode como a de um motor tradicional, que é na proporção de 1 para 15, mas no cilindro de um motor GDI, a concentração pode chegar a 1 para 50. Mais potente, mais eficiente e potencialmente mais ecológico, o GDI tem um futuro promissor no mundo dos motores de combustão interna. Por mais de um século, os motores de combustão interna têm sido as fontes mais importantes de energia para o transporte e para a indústria. Eles estão presentes em tantos aspectos importantes que é difícil imaginar nossa vida sem eles. O que é um motor de combustão externa e como ele funciona? Em meados do século XVIII, Benjamin Franklin descobriu a natureza da eletricidade, abrindo caminho para muitas outras invenções. A eletricidade pode ser gerada de diversas formas, além de poder ser facilmente armazenada e distribuída. Vivemos num mundo elétrico. A eletricidade flui através de nós e ao nosso redor.
Ela dança no céu na forma de raios e pulsa pelo nosso corpo na forma de sinais entre as células e órgãos. Estamos sempre encontrando novas formas de usar a eletricidade. Coney Island, no Brooklyn, foi um dos primeiros lugares a ter luz elétrica instalada. Thomas Edison levou sua invenção elétrica para lá em 1903, maravilhando as pessoas com uma luz brilhante. Mais de um século depois, Coney Island continua sendo um playground elétrico, com jogos e parques de diversão cobertos de luzes. A eletricidade pode ser a forma mais comum de energia que usamos. Na verdade, você a está usando nesse momento. Mas o que é essa energia incrível e como ela funciona? A resposta está no átomo. Átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons não têm carga e os prótons têm carga positiva. Ambos ficam no núcleo, o centro do átomo. Os elétrons possuem carga negativa e podem passar de um átomo para outro. A eletricidade é a interação dos elétrons e dos prótons. A corrente elétrica é o movimento dos elétrons de um átomo para o outro. O raio é uma forma de corrente elétrica. Ele é poderoso, espetacular e possui as mesmas características da eletricidade. Quando os elétrons se movem para um objeto, ele fica com carga negativa. Os elétrons tendem a passar de um objeto com carga negativa para outro com carga positiva, a fim de equilibrar as cargas dos dois objetos. A energia aumenta quando as cargas se separam. A energia usada quando os elétrons se movem durante uma descarga é a voltagem, ou diferença de potencial. Ela é medida em volts. Pense nos elétrons passando pelos filamentos como se eles fossem água passando por tubos. Numa pistola d'água, como a água está sob pressão, ela se move depressa, apesar de não ser a melhor opção para extinguir um incêndio. Para isso é necessária uma mangueira, que pode expelir uma grande quantidade de água. A pressão da água se compara à voltagem na eletricidade. A quantidade de água é a corrente elétrica, que é medida em amperes. As medidas elétricas são baseadas em números de elétrons. Uma lâmpada que usa 1 ampere de corrente possui 16 quintilhões de elétrons se movendo num único ponto do filamento a cada segundo. Nós usamos as propriedades da eletricidade para gerar corrente nas usinas elétricas. Uma fonte de energia, como o combustível fóssil, água ou vento, é usada para girar uma turbina que, por sua vez, gira um campo magnético próximo de um filamento de metal. O movimento do campo magnético perto do filamento de metal faz com que os elétrons se movam, seguindo as linhas de transmissão até as tomadas dos consumidores. Quando a direção da corrente é mudada diversas vezes por segundo, como acontece nas linhas de transmissão das usinas elétricas, a eletricidade é de corrente AC, ou corrente alternada. Os elétrons passam livremente pelo cobre e outros materiais condutores. A borracha resiste à passagem de elétrons, e materiais assim são chamados de isolantes. Os cabos elétricos são feitos de materiais condutores. Os cabos de alta voltagem ou de alta tensão normalmente são feitos de alumínio. Eles não conduzem eletricidade tão bem como o cobre, mas são muito mais leves. É importante que os cabos de alta tensão sejam leves porque eles são muito grossos e costumam ter centenas de quilômetros. A manutenção das linhas de transmissão pode ser um trabalho perigoso. Elas frequentemente precisam de reparos, sem que se interrompa a transmissão. É essa extensão que queremos. Eu estou indo agora e vou descer entre as duas linhas KB500 e vamos encontrar o problema e vamos nos preparar para trabalhar. Equipes aéreas podem consertar linhas de transmissão com uma certa segurança, mas há sempre o risco de eletrocução.
O coração humano pode parar com menos de 1 ampere. A eletricidade de alta amperagem que corre por essas linhas de transmissão pode ser mortal. Quando o sistema não funciona direito, é que somos lembrados do quanto dependemos da eletricidade. No dia 13 de julho de 1977, um apagão colossal deixou Nova York no escuro. Naquela noite quente de verão, muitas lojas foram arrombadas e prédios foram incendiados. Os danos e os roubos deixaram milhões de dólares de prejuízo. Apagões ainda acontecem, mas a implementação de certas regras e melhorias no sistema tem ajudado as pessoas a lidarem com a situação. A eletricidade transformou nossas vidas. Os computadores, automóveis, robôs e inúmeras outras invenções não seriam possíveis sem essa fonte de energia. O futuro da tecnologia vai depender de encontrarmos novas formas de usar e gerar eletricidade. Você sabia que a energia das cachoeiras e dos rios pode ser convertida em eletricidade? Há vários séculos, os inventores exploram o poder da água. Aqui na represa Hoover, a água corre por essas turbinas gigantes para gerar uma enorme quantidade de eletricidade, o suficiente para suprir toda a área circundante. Você já esteve no oceano e foi derrubado pela força de uma onda? Imagine essa quantidade de energia numa parede de água com centenas de metros de altura, com milhões de litros de água atrás. Pode parecer impossível domar essa força tão incrível. Mas há milênios as pessoas dependem do poder da água. A roda d'água, uma das primeiras invenções que capturou essa força, converte a energia da água dos rios em energia mecânica. Os gregos inventaram a primeira roda d'água ao redor do ano 4000 a.C. Desde então, esse artefato tem ajudado no desenvolvimento da agricultura e da manufatura em todo o mundo. No final do século XIX, como a demanda por eletricidade cresceu, foram necessárias novas ideias para gerá-la. Foi aí que a energia da água em movimento chamou a atenção de um produtor de papel chamado H.F. Rogers. Em 1882, ele inventou e construiu a primeira represa hidrelétrica na cidade de Appleton, Wisconsin. Movida apenas pela força do rio Fox, a represa gerou eletricidade suficiente para suprir energia para a casa de Roger e sua fábrica de papel. Hoje em dia, as hidrelétricas funcionam por um princípio similar à hidrelétrica de Appleton, mas elas são projetadas para produzir muito mais eletricidade. Uma hidrelétrica moderna normalmente bloqueia um rio com um muro de concreto de muitos metros de altura. Isso inunda a área, criando um lago artificial. A água que fica atrás de uma represa tem uma quantidade incrível de energia potencial, que pode ser convertida em energia cinética ou energia de um objeto em movimento. Numa hidrelétrica, a força da gravidade atrai a água para enormes tubos chamados de condutos forçados. Assim, a energia potencial do lago é transformada em energia cinética quando a água começa a se mover. Quando a água passa pelos tubos forçados, ela move as turbinas. As turbinas mandam energia para os geradores, com seus campos magnéticos e filamentos de metal fazendo-os girar. Isso produz uma corrente elétrica que é distribuída numa rede elétrica. O fluxo de água produz uma corrente de eletricidade. A represa Hoover é uma das hidrelétricas mais famosas do mundo. Ela é um excelente exemplo de como usar a energia hidrelétrica que é eficiente, renovável e limpa. Terminada em 1936, a represa estabilizou o Rio Colorado, gerando energia limpa e confiável desde o Arizona, Nevada, até o sul da Califórnia. Ela ainda produz eletricidade hoje em dia. A energia hidrelétrica já é bastante usada em todos os Estados Unidos e está se tornando cada vez mais importante na China e em outras partes do mundo. O rio Yangtze, na China, é o rio mais longo da Ásia e o terceiro do mundo. A represa Three Gorges está sendo construída para usar o poder do rio e gerar eletricidade. Com o crescimento da indústria, a China precisa de uma maior quantidade de energia. Quando todos os 26 geradores estiverem funcionando, essa hidrelétrica será capaz de gerar 18 mil megawatts de eletricidade. Isso é mais do que 8 vezes a eletricidade gerada pela represa Hoover, mas a energia produzida por Three Gorges tem um preço alto.
A construção da hidrelétrica criou uma massa de água com quase 188 metros de profundidade, com a mesma extensão que o Lago Superior. Esse lago artificial destruiu 13 cidades importantes, assim como centenas de vilarejos, alguns com milhares de anos. Casas de família, assim como pequenas fazendas, deram lugar a construções de concreto em novas cidades. Somente o tempo vai dizer como as pessoas vão se adaptar a essa nova paisagem. Mas uma coisa é certa: o poder da água transformou vidas em todo o mundo. Da pequena cidade industrial de Appleton, passando por paisagens desérticas e misteriosas, a energia da água passa pela sociedade com uma força incrível. Uma das formas mais eficientes de energia vem da divisão ou da fusão do átomo, no que se conhece como energia nuclear. Apesar da energia nuclear ainda ser controversa, ela pode ser uma opção para quando o preço do petróleo subir demais ou quando o suprimento for difícil de encontrar. Pode ser difícil de acreditar que algo tão pequeno como um átomo pode ser fonte dessa enorme quantidade de energia. Mas essas partículas submicroscópicas fornecem a força necessária para a energia nuclear. Já em 1900, os físicos reconheceram que os átomos continham uma energia significativa. O físico britânico Ernest Rutherford é considerado o pai da ciência nuclear. Em 1904, ele escreveu o seguinte: se ao menos fosse possível controlar a velocidade da desintegração dos elementos do rádio, uma quantidade enorme de energia poderia ser obtida de uma pequena quantidade de água. A origem da energia nuclear está na natureza. O Sol e outras estrelas irradiam luz e calor por um processo denominado de fusão nuclear. Os núcleos dos átomos se juntam quando a temperatura é extremamente alta. Nesse momento, os átomos liberam uma grande quantidade de energia. Normalmente, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. A fusão não produz gases que contribuem para o efeito estufa, nem produz muito lixo radioativo. Os cientistas ainda não foram capazes de usar as reações de fusão para transformá-la em energia nuclear. Eles estão trabalhando para simular as extremas temperaturas necessárias para uma fusão nuclear segura e torná-la uma fonte útil de energia. Mas a energia nuclear também pode ser gerada pela divisão dos átomos. O processo de divisão de átomos para liberar energia é chamado de fissão. A fissão nuclear do urânio é o método mais comum de produzir energia nuclear. Pequenos grãos de urânio como esses formam fileiras com cerca de 1 metro que funcionam como combustível. Esse urânio é bombardeado por nêutrons que rompem o núcleo do urânio, soltando mais nêutrons. Esses nêutrons dividem outros núcleos de urânio numa reação em cadeia. Se for usada uma quantidade suficiente de urânio, uma reação em cadeia contínua ou autossustentável vai causar a liberação de uma grande quantidade de calor, que pode gerar eletricidade. A possibilidade de uma reação em cadeia autossustentável fez com que o físico Eurico Fermi e um grupo de outros cientistas construíssem o primeiro reator nuclear chamado de pilha atômica, em 1942. Eles colocaram urânio em blocos de carvão empilhados e controlaram a velocidade da reação em cadeia com barras de cádmio que deveriam absorver o urânio. Quando eles removiam as barras, mais nêutrons ficavam livres para dividir átomos de urânio. Depois de algumas horas retirando vagarosamente as barras, Fermi e seu grupo criaram a primeira reação nuclear autossustentável. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o foco da pesquisa nuclear foi desviado para a fabricação da bomba atômica, um produto do poder incontrolável da fissão nuclear. Com o término da guerra, o governo dos Estados Unidos criou a Comissão da Energia Atômica para gerenciar a energia nuclear em tempos de paz. A primeira usina nuclear a produzir eletricidade comercialmente foi construída no porto de Shipping, na Pensilvânia, em 1957. O núcleo do reator de urânio da usina estava submerso na água, que absorvia o calor liberado durante a fissão nuclear. A água se transformava em vapor e ligava a turbina, fornecendo energia ao gerador para produzir corrente elétrica. 3 semanas depois de inaugurada, a usina estava funcionando com toda a sua capacidade e fornecendo eletricidade para toda Pittsburgh. Inicialmente, essa pareceu uma forma de produzir eletricidade relativamente barata, ecológica e segura.
Uma tonelada de urânio produzia tanta ou mais energia do que 1 milhão de toneladas de carvão ou 1 milhão de barris de petróleo. A indústria da energia nuclear floresceu nos anos 60. Mas a divisão de átomos cria perigosas partículas radioativas que podem causar câncer e mutações genéticas. A energia nuclear deixou de parecer tão atraente nos anos 70 e 80, quando o lixo atômico e a segurança dos reatores nucleares começou a ser motivo de preocupação. Algumas dúvidas se confirmaram em 1986, quando um erro operacional em Chernobyl, uma usina nuclear na Ucrânia, causou 2 grandes explosões. O reator nuclear teve uma sobrecarga de energia e sua trava de emergência falhou, permitindo o escape de uma grande quantidade de radioatividade. Os resultados do pior desastre nuclear do mundo foram extremamente controversos. O Instituto de Radiologia da Ucrânia estima que 2.500 pessoas morreram em consequência do acidente. 30 pessoas morreram instantaneamente. E o número estimado de mortes por câncer deve ter chegado a mais de 9.000. Mas vazamentos radioativos, como os que ocorreram em Chernobyl, são raros. Apesar de perigosa, a energia nuclear é muito útil. Hoje em dia, mais de 400 usinas nucleares são responsáveis por 17% da eletricidade do mundo. Mais de 100 dessas usinas estão em funcionamento nos Estados Unidos. A energia nuclear vai continuar importante enquanto os cientistas continuarem a investigar a fusão nuclear como uma fonte de energia segura e viável. Talvez a energia nuclear venha a iluminar e aquecer as nossas casas. Ou talvez ela já o faça. Apesar de menos famosa que seus pais, Irene Curie pesquisou os elementos radioativos e preparou o caminho para a criação das usinas nucleares. Irene Joliot-Curie nasceu no dia 12 de setembro de 1897, em Paris, na França. Seus pais, Marie e Pierre Curie, são 2 dos nomes mais famosos na ciência nuclear. Assim como seus pais, Irene demonstrou grande aptidão para a química. Em 1925, no mesmo ano em que terminou seu doutorado, ela conheceu o químico Frédéric Joliot, que se tornou seu marido. Irene e Frédéric começaram a fazer pesquisas juntos. Eles criaram os isótopos radioativos do boro, do alumínio e do magnésio, os primeiros elementos radioativos artificiais. A habilidade para criar isótopos radioativos artificiais tornou possível a construção de um reator nuclear, criando a fundação das usinas nucleares modernas. Irene e Frédéric receberam o Prêmio Nobel de Química em 1935 pelo seu trabalho pioneiro. Mas a pesquisa de Irene teve uma consequência funesta para sua saúde, assim como aconteceu com sua mãe. Irene morreu de leucemia em 1956, vítima de seus experimentos pioneiros com elementos radioativos. Mas seu trabalho permanece. Os cientistas continuam a usar os isótopos radioativos artificiais para a produção de energia e na medicina. Um tributo para a importância de sua pesquisa. Você tem alguma ideia brilhante? Então vamos falar de energia solar, a energia do Sol. Ela pode gerar eletricidade e proporcionar calor. A energia solar está disponível em todo lugar. Ela é limpa e renovável, enquanto o Sol continuar brilhando. O Sol é o centro do nosso sistema solar e a fonte de calor e luz que sustenta a vida na Terra. Mas será que é possível usar essa energia no nosso mundo moderno? A energia da luz do Sol é chamada de energia solar. E, na verdade, ela vem sendo usada há décadas. O aquecedor solar de água foi criado em 1937. Ele podia aquecer a água até 82 graus usando a energia do Sol. A energia solar também é uma das formas mais limpas de gerar eletricidade. Mas usar o calor do Sol para transformar em eletricidade é uma tarefa difícil. Os painéis solares geram eletricidade devido ao efeito fotovoltaico,
que significa que o material produz corrente quando exposto à luz. Os primeiros painéis solares eram ineficientes. Na década de 50, os painéis solares podiam converter só 6% da energia do Sol em eletricidade. Mas com o desenvolvimento do silício, na metade do século XX, houve um grande avanço para o uso da energia solar. Na década de 80, esse número já tinha aumentado para 90%. E hoje em dia, as células solares são ainda mais eficientes. O Instituto das Montanhas Rochosas, ou RMI, em Old Snowmass, no Colorado, é um exemplo da tecnologia da energia solar. Painéis solares geram eletricidade para todo o prédio. Esse é o nosso conjunto de painéis fotovoltaicos. Eles convertem a energia do sol em eletricidade que podemos usar em nossas casas. Eles produzem o dobro da quantidade de eletricidade que necessitamos aqui. A maior parte dos sistemas armazena eletricidade em baterias. Fazemos diferente, estamos ligados à rede elétrica. Então, nós vendemos toda a eletricidade que produzimos e não consumimos. O RMI obtém água quente dos aquecedores solares que suprem uma grande quantidade de água o ano todo para os chuveiros e para a cozinha. A energia solar pode levar eletricidade para as pessoas que moram em lugares remotos e isolados, longe de qualquer tipo de rede elétrica. Os moradores da cidadezinha de Boa Sorte obtinham a sua água de um rio contaminado. Uma mina subterrânea limpa podia ser alcançada com uma bomba, mas os habitantes não tinham dinheiro para comprar gasolina para fazê-la funcionar. A solução ideal seria uma bomba elétrica. Segura aí! Como a cidade estava muito longe de qualquer rede elétrica, eles precisaram usar a energia solar. Com a ajuda do governo brasileiro e dos Estados Unidos, os habitantes da cidade instalaram painéis solares. Quando a eletricidade foi ligada pela primeira vez em Boa Sorte, a bomba elétrica funcionou perfeitamente, suprindo a cidade com água limpa e fresca. Os painéis solares também forneceram eletricidade para a escola da cidade, permitindo que ela ficasse aberta à noite. Os painéis também fornecem eletricidade para uma geladeira que armazena as tão necessárias vacinas. A eletricidade solar deu aos habitantes desse lugar um novo modo de vida. Apesar da energia solar funcionar bem em locais isolados, ela ainda é muito cara e ineficiente para satisfazer clientes mais ávidos de energia. Mas muitos avanços estão sendo feitos em energia fotovoltaica. Em 1990, carros movidos a energia solar competiram na primeira Sun Race, uma corrida de 2.897 quilômetros da Flórida até o Michigan. A Sun Race é agora chamada do Desafio Solar Norte-Americano e é patrocinada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e pelo de Recursos Naturais do Canadá. A corrida demonstra o poder do sol. Os experimentos com carros solares não são coisa nova, mas gerações sucessivas desses veículos têm ultrapassado os limites da tecnologia fotovoltaica. Eles podem não estar disponíveis nas concessionárias de veículos, mas com certeza servem de inspiração para novas ideias para o uso da eletricidade solar de uma forma eficiente. Paul McCready supervisionou a primeira corrida em 1990 e ganhou uma corrida de carros movidos a energia solar na Austrália com seu Sun Racer em 1987. As pessoas perguntam, existe alguma coisa prática nos carros solares? Eles sabem que o sol não brilha à noite, ele não brilha durante as tempestades, então a resposta é não. Um carro que funciona diretamente com energia solar não é uma coisa muito prática. A única coisa que torna prática é que parte dessa energia pode ser armazenada numa bateria. Mas se você tiver uma bateria grande o suficiente para poder operar à noite ou em tempo chuvoso, então você nem precisa de células solares, é só ligar o carro numa tomada. Você não vai precisar de um painel solar enorme, nem da despesa, nem do peso. Então, o valor real dessas competições é fazer com que as pessoas pensem mais na eficiência e no poder de uma bateria. O trabalho de McCready com energia solar continua até hoje pela sua companhia, a AeroVironment. Uma de suas invenções mais radicais é um radar não tripulado. Esse avião leve e flexível funciona exclusivamente com painéis solares e é pilotado por 2 computadores a bordo. Há 2 computadores que fazem todas as funções de controle de voo. Esses são os dados do piloto. Aqui estão todas as informações que o piloto precisa para controlar o avião. Você pode ver aqui, dá para ver a velocidade com que ele está indo, a altura em que está, a direção. E esses blocos verdes em cima da tela indicam que os 2 computadores estão recebendo e mandando dados, e que o computador A está pilotando o avião no momento. E caso a gente venha a perder contato com o avião, ele pode voar sozinho de volta para casa. Esse radar funciona como uma alternativa para satélites com um custo menor, podendo voar bem acima das nuvens para proporcionar serviços de comunicação.
Frotas inteiras desses aviões movidos a nada, além de energia solar, podem vir a sobrevoar nossas cabeças no futuro. A energia solar tem um grande potencial como uma fonte de energia limpa e renovável. A energia solar vai desempenhar um papel importante no futuro quando nossa demanda por eletricidade aumentar. Considerando sua origem, a energia solar pode ser a maior fonte de energia debaixo do Sol. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como as novas fontes de energia podem inspirar novas invenções? Qual a diferença entre eletricidade e hidroeletricidade? Tente isso. Crie uma propaganda para painéis solares. De que forma eles podem ser usados em lugares comuns para produzirem mais energia limpa? Se você quiser saber mais sobre as fontes de energia, examine os seguintes sites. Pense nisto ao assistir à segunda parte do programa. Reflita sobre as seguintes perguntas. Como as turbinas eólicas diferem nas cidades e nos subúrbios? Que impacto os carros solares têm no meio ambiente? A palavra moinho nos lembra imagens de vilas holandesas. Mas há muitas novas invenções usando o princípio do moinho de vento para capturar a energia do ar. Ele se move por toda a Terra. O ar que cobre nosso planeta está em constante movimento. O vento é causado pelas diferenças da pressão do ar. O ar de alta pressão se move em direção ao ar de baixa pressão para equilibrar as pressões. E qualquer coisa que se move possui energia. As pessoas têm usado moinhos para capturar essa energia desde o século VII. Os moinhos convertem a energia cinética do vento em energia mecânica, o que tem sido extremamente útil na agricultura. Eles foram muito populares na Europa do século XII ao XIX. Mas a energia eólica logo caiu em desuso com o advento da máquina a vapor e motores de combustão interna. No século XX, os moinhos eram uma coisa ultrapassada. Hoje temos um novo interesse na energia da corrente de ar. Novos modelos de turbinas eólicas estão abrindo caminho para a obtenção de eletricidade em todo o mundo. Algumas turbinas possuem lâminas com diâmetro de mais de 100 metros de comprimento, aproximadamente o mesmo de um campo de futebol. Eles não produzem fumaça, sendo uma das formas mais limpas de se aproveitar a energia. Quando o ar passa pelas lâminas, ele faz com que elas girem, alimentando assim o gerador elétrico. Uma única turbina de ar pode gerar até 3,6 megawatts, eletricidade suficiente para centenas, milhares de lares. Uma turbina eólica seria inútil numa área com pouco ou nenhum vento, mas em algumas partes do mundo, como nas planícies ou montanhas, venta o ano inteiro. Muitas comunidades estão investindo em energia eólica para suplementar sua necessidade de energia. Grupos de turbinas eólicas são chamados de estações eólicas. Essa estação eólica em Fayette County, na Pensilvânia, produz 16 megawatts para a comunidade local. Se você não vive nas planícies, montanhas ou perto do mar, essas turbinas gigantes não são nada práticas. Cidades superpopulosas mal têm lugar para as pessoas, quanto mais para essas lâminas gigantes. As companhias estão desenvolvendo turbinas eólicas pequenas e compactas que podem ser colocadas ao redor das construções, nos telhados ou onde quer que haja vento. Telhados cheios de turbinas eólicas podem gerar eletricidade suficiente para um prédio inteiro. Turbinas pequenas e elegantes podem transformar a energia eólica numa coisa esteticamente agradável. Até 2006, as turbinas eólicas geravam eletricidade suficiente para 2,5 milhões de lares nos Estados Unidos. E seu potencial está crescendo. Novas tecnologias vão nos permitir explorar cada vez mais esse recurso. Um futuro de energia não poluente está no ar. A célula combustível foi inventada em 1830, mas com os recentes avanços tecnológicos, ela pode se tornar a fonte de energia para o futuro. Vamos examiná-la. E se houvesse uma forma de mover veículos e gerar eletricidade sem queimar combustíveis fósseis ou produzir gases de efeito estufa?
Isso pode ser possível com o novo combustível, o primeiro elemento na tabela periódica, o hidrogênio. Ele é o elemento mais abundante do universo e também a fonte de energia das estrelas. O hidrogênio é um gás incolor, inodoro e é inflamável à temperatura ambiente, capaz de produzir combustão no motor. O hidrogênio combustível também pode gerar eletricidade numa célula combustível, que converte energia mecânica em energia elétrica. Uma série de reações químicas divide o hidrogênio em prótons e numa corrente de elétrons, combinando isso tudo com oxigênio, que por sua vez produz água. A corrente de elétrons é uma corrente elétrica. A maior parte das células combustíveis de hidrogênio são membranas de troca de prótons, ou células PEM. Elas contêm duas placas, dois catalisadores e dois eletrólitos, um anodo e outro catodo, separados por uma membrana plástica. Um tanque supre um lado de hidrogênio e o oxigênio é tirado do ar do outro lado a fim de criar eletricidade. A maior parte dos átomos de hidrogênio é formada somente por um próton e um elétron, com nenhum nêutron. Uma molécula de hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio. Numa célula PEM, um catalisador quebra uma molécula de hidrogênio em prótons e elétrons. Os prótons passam pela membrana para o catodo, enquanto o anodo coleta os elétrons. Os elétrons passam pelo anodo através de um filamento para criar uma corrente elétrica, que pode fornecer energia para uma máquina elétrica. Os elétrons podem passar para o catodo. Os prótons do catodo se combinam com os elétrons e com os átomos de oxigênio, produzindo H2O e liberando calor. Se houver hidrogênio e oxigênio suficientes, uma célula combustível pode produzir uma corrente elétrica retirando os elétrons do hidrogênio, fazendo-os passar por um filamento e produzindo moléculas de água. Uma célula PEM de hidrogênio puro não libera monóxido de carbono. E ela não produz dióxido de carbono, um gás do efeito estufa que contribui para o aquecimento global. Ela só libera vapor de água. O hidrogênio combustível pode ser a solução para controlar a poluição do ar. Veículos movidos a hidrogênio já estão sendo desenvolvidos e alguns estão em uso. Ônibus de células combustíveis já estão rodando em algumas cidades ao redor do mundo. Alguns se preocupam com a segurança do hidrogênio. O dirigível Hindenburg, que estava cheio de nitrogênio, explodiu e pegou fogo ao aterrissar em 1937. A catástrofe foi filmada e as imagens aterrorizaram o mundo. Uma das grandes preocupações de segurança é o armazenamento do hidrogênio. Um novo material, a nanofibra, pode ser uma forma de armazenar grandes quantidades de hidrogênio num pequeno espaço, sem compressão e sem risco de explosão. Nanofibras de carbono são este material. Elas têm a propriedade de agir como se fossem esponjas de hidrogênio, produzindo um sistema de alta densidade contido num volume muito pequeno. Precisávamos de um material que pudesse armazenar quantidades significativamente grandes de hidrogênio, de forma que pudessem ser transportadas sem longas viagens de carro, sem que tivéssemos que nos preocupar em reabastecer. Então, esse material nos deu a oportunidade de colocar quantidades significativamente grandes de hidrogênio num material que é uma coisa que nunca tinha sido feita antes. Este é um container de 1 litro. Se submetermos o hidrogênio a uma alta pressão, poderemos viajar por cerca de 1,5 km. Por outro lado, se enchermos o mesmo container de nanofibras de carbono, poderemos armazenar hidrogênio suficiente para andarmos 40 quilômetros. Se enchermos um tanque comum de gasolina de 50 litros com nanofibras de carbono, poderemos ter combustível suficiente para andar 2.011 quilômetros a cada vez que abastecemos. Isso é suficiente para uma pessoa ir de Nova York até Orlando sem precisar reabastecer. Mas o potencial energético vai além dos automóveis.
Usinas de células combustíveis podem um dia suprir toda a nossa eletricidade. Algumas companhias desenvolveram sistemas de células combustíveis para prédios de escritórios e casas. Falhas na rede elétrica e apagões extensos podem ser uma coisa do passado. O hidrogênio é renovável, eficiente e uma fonte de energia limpa. Ele pode ser a fonte de energia do futuro, que tem tudo para ser promissor. Está na hora do Você Sabia? Nesse programa, nos deparamos com os últimos avanços da tecnologia e olhamos para o futuro das invenções. Também mandamos alguns estudantes para a Next Fest, na cidade de Nova York, da revista Wired, para que testemunhassem e experimentassem algumas das novas tecnologias. Na Next Fest, muitas empresas demonstram tecnologias que estão transformando o nosso mundo. Hoje, estamos examinando alguns dos avanços em energia, inclusive turbinas eólicas que produzem eletricidade para milhares de lares do país. Esse local tem cerca de 20 turbinas e, como você pode ver, elas estão numa fazenda leiteira ao norte de Nova York. Então tem muitas vacas e milharais, é muito bonito. Essa turbina é de 1,5 megawatts e pode suprir energia para 400 E no futuro, você vai ver muitas turbinas à beira-mar. E elas vão ser do mesmo tamanho? Ah, elas vão ser muito maiores. Daqui a uns 15, 20 anos, você vai ver muitas estações eólicas na costa. É bastante energia. Nossa, legal. E é perfeitamente limpo. As turbinas eólicas devem estar de frente para o vento para gerar energia e funcionam melhor em áreas abertas. Mas as condições de vento nas áreas urbanas são diferentes, então as turbinas requerem um design peculiar. Quando você chega numa cidade, o vento vai balançar os prédios e balançar as árvores. Ele é turbulento e ele é tempestuoso e muda de força e direção o tempo todo. Então, depois de 3 anos de trabalho, viemos com essa ideia fenomenalmente engenhosa de colocar uma terceira lâmina na turbina e virá-la a 320 graus. O que acontece é que sempre uma dessas lâminas está de frente para o vento, não importa de onde ele venha. Então, mesmo que o vento mude de direção, a turbina não para, mas continua a girar. Como você sabe, isso é um carro solar, é um carro elétrico. Então temos baterias para armazenar energia e temos um motor elétrico que move o carro. Mas em vez de ligarmos o carro numa tomada para carregar a bateria, você o liga no sol. Então toda a superfície superior do carro está coberta de células solares e as células solares convertem a luz em eletricidade. E é assim que carregamos as baterias. Isso conclui essa edição de Você Sabia? Eu sou Bill Nye e logo teremos outra edição de Você Sabia? Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como as turbinas eólicas diferem nas cidades e nos subúrbios? Que impacto os carros solares têm no meio ambiente? Tente isso. Faça predições sobre as seguintes coisas. Que mudanças irão ocorrer no transporte nos próximos 50 anos? Que tipo de fonte de energia será usada em nossas casas? Esperamos que você tenha gostado dessa jornada do Discovery na Escola pela Energia. Se você quiser aprender mais sobre como a energia nos ajuda a mudar o futuro, verifique os seguintes sites. Os ventos da mudança estão soprando. O futuro parece promissor e brilhante com as novas fontes de energia. Trilhamos um longo caminho desde o fogo nas cavernas e vamos continuar com formas maiores e melhores de usar e gerar energia. Fóssil, nuclear, solar, eólica e de hidrogênio, só citando algumas. Mas muitas das fontes de que dependemos podem causar grandes problemas, como a poluição e o aquecimento global. Encontrar fontes de energia limpas e seguras requer muito trabalho e grandes invenções. Acho que vocês vão ser capazes de fazer. Vocês têm bastante energia. Eu sou o Bill Nye e obrigado por assistirem ao Bill Nye e a Energia. Versão brasileira Vox Mundi.